Cartago de lenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vec. Fabro esse suae cenque fortunae. Cetere, Cartagine, F. Derendene. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 80º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frandi, nossos Césares Lucas Frandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado vimos que após a vitória de Vercingetorix em Gergóvia, mais de 2/3 da Gália entra em rebelião contra os romanos, em revolta armada, a situação fica crítica, o JC e o Labienus, eles conseguem então unir suas forças, conseguem recrutar cavalaria germânica e eles estavam sendo seguidos por Vercingetorix e seu exército, que não parava de crescer. Bom, Vercingetorix tenta frear ali, atacar os romanos quando eles estão atravessando um rio. Ele não consegue repelir os romanos, que não só atravessam o rio, como põem o exército Vercingetorix para correr, e eles então recuam lá para Alésia, uma cidade fortaleza, e JC e os romanos então os seguem e colocam Alésia em cerco. Se faz então uma circunvalação, fecha a cidade, mas Vercingetorix pediu ajuda, e é mais ou menos ali que a gente parou. Vamos para o episódio de hoje. Roma nua e crua. Antes da gente se jogar de cabeça de volta lá no cerco, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais sobre, do ponto de vista militar, o que está acontecendo, né, e ver o quão audacioso era Júlio César. Uma regra básica militar é de quando você está atacando, simplesmente quer tomar uma cidade, um ponto fortificado, você precisa de um exército maior que o seu adversário. O ideal é 3-1. Então, se você quer tomar uma cidade que está com 10 mil pessoas a defendendo, o ideal você é levar um exército de 30 mil, porque você está numa posição de desvantagem, vai precisar manter o ataque constante por mais tempo que a defesa consegue se manter. Então a praxe é você ter um exército maior, e aqui o JC perseguiu um exército que já é bem maior que o dele. As legiões romanas aí, o exército romano agora todo unificado, tinham 10 legiões, isso dá mais ou menos cerca de 50 mil soldados, e o exército do Vercingetorix já está em cerca de 70 a 80 mil. Então ele já é consideravelmente maior, e o Vercingetorix também está num ponto fortificado, que dificulta mais a tarefa. Outro ponto aí, militar, a gente presta atenção, é que ele está em território hostil e sem uma linha de suprimento. Também você não faz um cerco, você não começa uma campanha sem ter uma linha de suprimento estabelecida. E a gente viu aí que desde que ele perde em Gergóvia e o território dos Edos se revolta, ele perdeu essa linha de suprimento. Lógico que ele tem um pouco de comida com ele consegue extrair de onde ele está, passar, saquear a vila, colher trigo de plantação, caçar, pescar, etc. Mas também já é algo ousado aí de tentar colocar um exército em cerco sem você ter uma linha de suprimento disponível, estando em território inimigo. Outra regra militar aí básica é mantenha-se imóvel. Um alvo parado é muito mais fácil de acertar. Então, quando a ideia
ideia, né, dos exércitos era estar sempre em movimento, nunca estar ali moscando, ao menos que você esteja num ponto fortificado, defendendo uma posição, mas você é um exército atacante num território hostil, é uma boa praxe manter-se imóvel, não ficar ali até você ter uma estratégia. E o Júlio César está colocando a cidade de Alésia em cerco, então o que ele está fazendo? Ele está se fixando num local. E como a gente viu, tem outras tribos em revolta, tem outros exércitos aí se juntando, e eles agora sabem exatamente onde o Júlio César está, qual é o tamanho dessa força, então ele está ali estático e bem fácil de ser achado e de ser atacado. Olhando um pouco da visão do Vercingetorix principalmente, a gente não tem certeza por que ele toma essas decisões, mas dá para especular. Ele está com um exército maior, conseguiu atrair o Júlio César para território hostil e para atacá-lo numa posição indefensiva. Então, assim, lendo, né, para quem leu Sun Tzu, A Arte da Guerra, o Vercingetorix parece que está fazendo tudo certo. Então ele está com um exército maior, atraiu o inimigo para um ponto forte seu, para ele atacar um ponto fortificado, você estando com um exército maior e no seu território, digamos assim, no sentido que o território, o entorno é todo amigável ao exército do Vercingetorix para prover comida, prover mais soldados se precisar, ajuda, inteligência, todo tipo de ajuda, né? Ele está em território, está jogando em casa, enquanto ele atrai o Júlio César aí para jogar fora com o time desfalcado e sem os materiais todos necessários, de certa forma. Então o que ele pensou, né? Eu tô aqui em alerta. Se o Júlio César me atacar, tô com um exército maior que o dele e eu tô aqui numa baita cidade fortificada, então vai ser fácil conter e repelir esses ataques. E se ele der alguma moleza, eu ataco ele. Se ele me colocar muito em tempo em cerco, ele provavelmente vai acabar com as suas provisões antes da minha, né? Essa cidade aqui eu vou receber alimentos de vários lugares, eu tô em território amigo, enquanto ele tá em território hostil, então o tempo vai jogar contra ele no sentido de suprimento. E a terceira coisa também, se ele ficar demorando, os outros gauleses em revolta, os outros exércitos vêm aqui, vão atacar e ele vai ficar pinçado entre essas duas forças. Então, ponto de vista de jogar pelo livro de regras e pelo convencional, o Vercingetorix e os gauleses estavam com a faca e o queijo na mão, mas eles não contavam com Júlio César e o seu exército completamente fora da caixinha. Esse é um dos momentos militares assim mais marcantes da história e dos maiores feitos. Então a gente já viu também semana passada que ele estava construindo aquele muro que fazia a circunvalação na cidade de Alésia e cortando ela totalmente de contato com o resto da Gália, realmente lacrando ali. Uma cultura de lacração, por exemplo. Vedando aquela cidade. E não foi só um muro, né? Semana passada eu falei um muro, mas é mais uma fortificação mesmo. Então como é que os romanos construíram essa fortificação? Então logo onde fosse a saída de Alésia, assim, o portão principal, eles primeiro vaziam, o que eu vou chamar assim de um campo minado. Porque eles montavam várias armadilhas, cavavam buracos com estaca e cobriam, né, com folhagem por cima para a pessoa entrar, cair ali, se matar. Eles jogavam como se fosse como se fossem uns pregos, umas taxinhas, mas é como se fosse um asterístico de prego, assim, que ficava pelo chão também. Então quando a pessoa pisava, ou o cavalo pisava, espetava o pé, os cascos ali. Então passava primeiro esse terreno minado, esse campo minado, depois iria cavar uma trincheira, uma vala, e eles desviavam o rio, encheram de água, então tem como se fosse um mini rio ali, uma vala, um canal para atravessar, e depois desse canal uma trincheira, também com estacas e obstáculos no fundo dela, e depois o muro, que era de cerca, o muro não, a fortificação, porque eram muros de cerca de 5 metros de altura, tinha plataforma para andar ali em cima, a torre, e essa circunvalação em volta de Alésia inteira tinha cerca de 14, 15 quilômetros de extensão. Então era como se fosse um anel de fortificações de mais ou menos 15 quilômetros de extensão. E cada coorte, cada legião ia fazendo mini fortes assim que eram conectados. Então não vou saber precisar exatamente, mas provavelmente seja cada coorte ia ter ali, né, que montar a sua plataforma, a sua torre, ter uma balista ali, uns equipamentos de atirar, comandar um certo número de soldados e um certo número de equipamento e lanças e depósito de
de flecha e dardos e coisas assim, e eles iam se conectando, e nesse raio aí de 14 quilômetros fechava a cidade inteira, né? Fechava ela completamente dentro desse anel, e na frente da cidade ainda tinha esses obstáculos antes de chegar no muro. E o detalhe, né, que essa construção ainda foi feita enquanto se cortava lenha, se ceifava campos, né, se construía barraca, se caçava, se pescava, se cozinhava e se defendia, porque como eu já abordei no episódio passado, enquanto essa fortaleza aí está sendo construída, o Vercingetorix tentava atacar toda hora e parar e atrapalhar essas construções. Então tinham que construir, se defender, caçar, cortar lenha, cortar madeira para fazer o próprio muro. Então, assim, uma proficiência completamente fora do normal. Enquanto eles constroem isso também, esse pessoal encarregado aí que iam se revezando, mas os soldados encarregados de coletar alimento, eles conseguem juntar alimentos para um mês. Caralho, o maluco é brabo. Bom, enquanto esse muro foi construído, né, é como vai lacrando ali o Vercingetorix, eu cheguei a abordar semana passada que ele envia mensageiros para reunir mais tropas, para vir resgatá-lo, ajudá-lo. Na verdade, não são nem mensageiros que ele manda, ele pega a sua cavalaria, então que eram basicamente seus oficiais, gente de confiança, porque os cavalos ali cercados ia ficar ruim para eles pastarem, iam consumir muita comida, e dentro da cidade eles não ajudam muito, né? A cavalaria é mais móvel, precisa de espaço para manobrar, então eles lá dentro da cidade não iam ajudar muito do ponto de vista militar, iam atrapalhar pra caramba do ponto de vista de consumir recursos, e eles então saem nessa missão aí de reunir mais exércitos e vir resgatar o Vercingetorix e os gauleses que estão ali em Alésia. Então ele consegue despachar a cavalaria aí durante a noite, a madrugada, enquanto esses muros, essas defesas estavam sendo construídas, e o Júlio César também fica sabendo disso, que ele enviou e que tem, não só aquele que o Vercingetorix enviou, a cavalaria para buscar reforços, mas que esses reforços já estavam se concentrando, se juntando para vir atacar os romanos. Afinal, ele estava ali estático, como eu disse, e está todo mundo agora mandando suas tropas. Segundo o Júlio César, e não é a fonte mais confiável para passar esses números, mas ele diz que esse outro exército da Gália aí que está vindo para o resgate tinha cerca de 250 mil pessoas, 250 mil soldados. Além dos 80 mil que estão ali em Alésia. Então, como o JC não podia deixar, né, seu exército exposto ali a um contra-ataque ou um ataque de um novo exército gaulês, ele manda que seja construído então novas fortificações agora voltadas para o outro lado. Então tinha a cidade de Alésia, uma linha de fortificação ali virada para Alésia, vão ficar os romanos e eles vão construir outro anel ali, outra linha de circunvalação dessa fortificação toda agora voltada para o outro lado, virando para fora assim. Então eles vão ficar ali no meio desses dois, no meio desse anel de fortificações. Então eles construíram como se fosse um Dunnet, assim, né? Uma linha, depois outra linha maior, essa segunda linha aí de fortificação ia ter cerca de 21 quilômetros e basicamente igual a que ele fez voltada ali para a cidade de Alésia, só que voltada agora em todo o redor, a chegada principal ali, ele também vai cavar esses fossos, vai cavar vala, vai cavar trincheira, vai fazer um terreno minado, colocar armadilhas ali. Então basicamente ficou uma linha de fortificação romana, os romanos, outra linha de fortificação romana virada ali para a cidade de Alésia e Alésia ali no meio. E enquanto isso foi acontecendo e a Alésia ali já estava selada, os alimentos lá dentro foram acabando muito rápido. Por quê? Além desses 80 mil soldados que estavam lá com o Vercingetorix, tinha toda os habitantes da cidade, né? Toda a população da cidade que ficou ali cercada junto, então não podia atender os campos ali ao redor, não podia ir levar seus animais para pastar, então estava todo mundo consumindo a comida e aí rapidamente acaba o trigo na cidade, deixando agora, né, o Júlio César realmente inverteu o jogo. Agora o Vercingetorix que está sem alimentos e agora se ele quiser atacar o Júlio César é ele que vai ter que atacar um ponto defendido, ele que vai ter que atacar as fortificações de Júlio César. Parece que o jogo virou
Não é mesmo? Então lá dentro da cidade começa uma discussão sobre o que fazer. Então tem uma ala que já quer arregar, tentar fazer um acordo com o Júlio César, não deu certo nesse plano, vamos entregar os pontos. Tem outra área que quer tentar fazer um ataque para quebrar essas defesas, pelo menos, né, abrir um canal de comunicação aí, mesmo que seja temporário, até chegar outro exército, mas lutar, né, tentar derrubar o cerco na luta. Chega a se cogitar até a comer os habitantes da cidade, usar de alimento, já que acabou o alimento, vamos usando os próprios habitantes como alimento num ato canibal. Que deselegante, totalmente né? Nós estávamos... Chegou-se a cogitar, mas como eles eram humanistas de coração, o Vercingetorix decide então que eles vão simplesmente expulsar todos os habitantes de Alésia, vão botar pra correr. E aí sai esse mundaréu de gente aí da cidade, todos os velhos, crianças, mulheres, os que podiam lutar ficaram pra virar soldados, digamos assim, lutar junto no exército, e quem não podia lutar sai da cidade. E aí o que acontece? Sai esses milhares de pessoas ali, saem da cidade e vão lá pedir pro Júlio César tomá-los de escravo e alimentá-los, que já estavam ficando sem comida e eles já estavam sem comer lá dentro, né? O JC não deixa, fala, tá louco, vai cair. Uma, porque ele não quer pegar esses caras de escravo, vai acabar a comida dele. Segunda, se ele deixa passar, pode ter soldado aí no meio, pode ser uma armadilha e ferrar ele. E terceiro, é responsa dos gauleses, então vai agir contra o moral ali dos gauleses, ver a sua própria população passando fome e necessidade ali, e é isso que vai acontecer. Essa população vai ficar ali entre a cidade de Alésia e a primeira fortificação romana, então algumas centenas de metros aí do muro da Alésia pro muro dos romanos, uma terra de ninguém, e eles ficam ali agora vagando por essa terra de ninguém aí, implorando por comida e água dos dois lados, ninguém cedendo. É um momento assim cruel, o pessoal vai começar a morrer que nem barata, ficar doente, apodrecer o corpo ali, não tem nem onde tirar, enterrar os corpos. Há relatos do pessoal comendo grama para não morrer de fome, pastando mesmo, que nem cavalo comendo com a boca no chão para ver se sobrevive. E esse pessoal morrendo, definhando, apodrecendo ali à vista de todos e principalmente do pessoal de Alésia ali, matando o moral das tropas. Mas enquanto acontece esse apocalipse zumbi aí com os civis de Alésia, chega esse segundo exército gaulês, esse exército aí gigantesco de 250 mil homens, segundo o JC, mas que estimativas modernas consideram aí que deve ser algo em cerca de mais 80, 70 mil soldados. De qualquer forma, o mínimo agora é os romanos estarem numa desvantagem de 3 para 1. Para cada 3 gauleses tem um romano. No mínimo é 150 mil contra 50 mil. Essa na melhor das hipóteses, e segundo as contas do Júlio César, é 50 mil contra 330 mil soldados. Bom, o exército gaulês que chegou aí pro resgate chega com pressa, sem paciência. O que eles começam a fazer logo de cara, encher ali a primeira trincheira que os romanos cavaram, o primeiro obstáculo ali. Então eles vão cobrindo ali, jogando madeira, jogando pedra, jogando tronco de árvore, jogando folha para encher essa trincheira e eles poderem então passar e começar o ataque. Essa trincheira então vai ser enchida aí em pouco tempo e o primeiro ataque dos gauleses vai ser a cavalaria gaulesa, que vai dar uma volta ali pelas fortificações, atacar uns pontos mais fracos, começar a dar uma causada ali, vai um grupo de cavaleiros e de arqueiros, dar uma causada e uma testada nas defesas romanas. O Júlio César aí para contrapor esse ataque, ele vai enviar a sua cavalaria germânica e ali então vai começar basicamente um embate entre essas duas cavalarias, a gaulesa mais numerosa e a germânica mais proficiente, mais habilidosa. Enquanto tá rolando essa treta aí, o pessoal Vercingetorix e os gauleses ali da cidade de Alésia, eles veem que os amigos chegaram e que eles estão começando o ataque contra os romanos e começam a se preparar para atacar do seu lado também. Eles não tiveram como se comunicar, eles estavam cercados, então até o Vercingetorix começar a pôr o seu plano de ataque em ação, vai tomando um tempo. Enquanto o Vercingetorix se prepara, a batalha entre os cavalarias vai se estendendo e vai sendo lá e cá até o momento que os cavaleiros germânicos conseguem fazer uma manobra e flanquear os cavaleiros gauleses, e assim
romanos pondo para correr. Então esse primeiro ataque aí foi repelido, foi mal sucedido, a cavalaria germânica se mostrou superior e o Vercingetorix, então vendo que o ataque foi cessado, também desiste de atacar os romanos. Mas esse tinha sido só um primeiro teste, porque no mesmo dia, na madrugada, vai rolar um ataque surpresa. À meia-noite, os gauleses, então, de novo, esses que chegaram, né, o exército para livrar a cidade, eles então vão se concentrar em alguns pontos que eles viram mais fracos ali durante o dia e vão concentrar um ataque forte, né? Conseguiram passar as tropas aí pelos caminhos, no meio dos obstáculos que eles passaram, sem fazer muito barulho, usando a escuridão para conseguir ficar invisível às sentinelas romanas. E esse ataque então tem um começo muito bem sucedido, porque eles pegam realmente os romanos de surpresa, na madruga, no mesmo dia, não esperavam que fossem atacar, não fizeram nenhum chabu para chegar perto dos muros, então começa uma batalha ali perigosa. Aí que vai ser citado pela primeira vez no livro do JC o Marco Antônio, aquele que depois vai entrar na Guerra Civil, que também se envolve com a Cleópatra, aí vai ter muito chão para frente. Mas até então ele não era ali do exército do Júlio César desde o começo, ele chega nessas legiões que são recrutadas depois, e aqui ele mostra o seu valor. Ele, junto com o Caio Trebônio, que era outro lugar-tenente, estava controlando ali parte das tropas e o setor ali que foi atacado, eles dois, e principalmente o Marco Antônio, ali habilmente vai conseguir estabilizar a situação, que eles já estavam quase invadindo, mas ele consegue então ir puxando tropas de outros lugares, vai cobrindo os gaps, assim, os furos na defesa, ele vai lá pessoalmente levar soldado e fica ali direcionando uma defesa e perde-se então o elemento de surpresa, os romanos entram em disciplina, conseguem, como eles estavam atacando concentrado, também consegue tirar tropas de outros pontos para ir reforçando ali o ponto, e enquanto isso o Vercingetorix lá de dentro da cidade vai cobrindo as trincheiras, vai usando o tempo em que os soldados romanos não estão prestando atenção a ele para encher as trincheiras ali dos romanos, cobrir os obstáculos, abrir realmente também um caminho para os gauleses de dentro da cidade atacarem os romanos também, mas eles conseguem encher as trincheiras, mas depois que eles enchem ali, conseguem criar esse caminho, é quando o Marco Antônio e o Caio Trebônio conseguem repelir esse ataque de madrugada, e de novo os gauleses se retiram, não conseguiram explorar o lugar, e o Vercingetorix, então, vendo que os amigos desistiram, encheu as suas trincheiras ali do seu lado, mas também tem que voltar para a Lésia e esperar o próximo ataque. Bom, os gauleses que chegaram ali para resgatar, chegaram no dia, tentaram um ataque, na madrugada, quase do mesmo dia, tentaram atacar de novo, então agora eles vão tirar um dia para descansar e pensar melhor uma estratégia como atacar os romanos. E aí eles vasculham, né, essa circunvalação, esse anel inteiro aí, essa extensão de 21 quilômetros, e eles então acham um ponto mais vulnerável. Ali no norte dessa circunvalação tinha um morro ali no pé de um muro desses, que para não ter que incluir o morro e ser muito maior essa circunvalação, e era um ponto mais ou menos não muito de ligação com estrada, com lugares de chegada, digamos assim, os romanos então resolveram não circular, e ali ficou um ponto mais fraco. Por quê? Não sei. Porque dava-se para se chegar nesse morro, e desse morro você fica acima do muro, e ali mesmo mais perto do pé do morro, você está numa posição mais elevada, ou seja, os muros não teriam 5 metros dali, dependendo de onde você estivesse, ficava até maior, então dava para você jogar dardo, os dois estando na mesma altura, usar cavaleiro, e tem outras vantagens. Então era um ponto mais fraco, e os gauleses mapeiam isso e armam um plano para explorar isso. Então qual vai ser o plano aí que eles bolaram, os gauleses, do resgate, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão separar 60 mil soldados do seu contingente de 250 mil, segundo Júlio César, e vão colocar só para atacar esse ponto em específico. Os outros 190 mil, eles vão espalhar pela circunferência inteira, por esses 21 quilômetros. Por quê? A ideia deles é espalhar o exército romano, afinar o exército romano o máximo possível, colocar eles para combater durante toda a extensão, deixando esse ponto onde eles vão concentrar os 60 mil vulnerável, porque eles não vão poder, como no ataque de madrugada, que eles se concentraram no lugar, mas
mas aí os romanos puderam puxar as forças dos lugares ociosos para reforçar ali. Então agora eles querem acabar com essa chance dos romanos se reforçarem. Então eles vão atacar por toda a extensão da fortificação romana, concentrando ali nesse lugar mais fraco. E eles no terceiro dia então vão atacar aí por volta do meio-dia, vai começar esse ataque. E não só eles começam a dar muito certo, que eles esticam a linha dos romanos de defesa ao máximo e vão atacando nesse ponto mais fraco. Eles não só juntam 60 mil, eles juntam os melhores 60 mil, os melhores generais, os melhores cavaleiros, os melhores guerreiros. Então todo mundo mandou os melhores guerreiros para esse ponto. E além disso, o Vercingetorix, vendo lá de cima o que aconteceu, resolve também fazer basicamente a mesma coisa, não concentrando, mas mandar suas forças atacarem as fortificações romanas em toda a sua extensão. Então esse exército que já estava hiper esticado para se defender de um lado, agora vai ter que ainda se dobrar a lutar contra o exército gaulês de dentro da cidade de Alésia e esse exército que está fora, e a situação começa a ficar crítica, porque principalmente esse lugar mais fraco começa a ceder. E aí que o Júlio César vai mostrar de novo sua liderança, porque ele vai com o cavalo de coorte em coorte, vendo em todos os lugares o que está acontecendo, direcionando, aqui está mais tranquilo, você cobre ali, e principalmente conseguindo destacar gente que era possível, né, afinar o máximo ali, analisando onde ele podia atirar e jogar o máximo de gente ali naquela área mais fraca. Ele chega a ter que ficar ali na linha de frente com o escudo também, levando o soldado, cobre aqui, fica aqui. E assim, apesar desse esforço todo do Júlio César, a linha tá sucumbindo, porque de novo, tá em todo lugar sendo atacado. Os romanos estão aí com 50 mil soldados guerreando contra 330, segundo Júlio. São realmente uma situação complicadíssima, e é aquilo, se eles conseguirem furar a linha romana, já era. Um buraquinho que faça vai chegar um monte de soldado, entrar aí entre essas duas trincheiras que os romanos, essas duas fortificações aí que os romanos estão presos, e não vai sobrar nenhum. Então realmente é vida ou morte. O Júlio César sabe disso, os soldados sabem disso, então todos já estão dando o seu melhor, mas o Júlio César está indo de ponto a outro e coordenando pessoalmente. Ele vê, né, ele depois que vê que está muito crítico ali, ele vai mandar Caio Fábio, Bruto, vai mandar ali legados, né, lugares tenentes dos seus mais confiáveis. Olha, controla ali, segura ali, custe o que custar, não deixa essa linha quebrar. Ele manda tudo que dá, todas as, vou chamar de reservas, mas não eram reservas, né, mas ele joga tudo o que é possível ali naquele ponto crítico, e ele então tem uma ideia brilhante. Ele sabe que aquilo é questão de tempo. Se continuar só se defendendo ali, uma hora o número maior de soldados vai valer, porque por mais que os soldados romanos sejam melhores, mais disciplinados, você não é uma máquina e você cansa. Então, enquanto tem 10 gauleses ali atacando e 10 descansando, os romanos têm que ficar se defendendo sem parar. Eles não têm tempo para descansar, e uma hora isso acaba cobrando o seu preço. O Júlio César tem que tomar uma atitude rápida. Então o que ele faz? Ele, depois de deixar tudo que tem ali para defender o ponto mais vulnerável, deixando ainda defendendo por toda a extensão, ele vai pegar a cavalaria germânica, vai atacar ali um ponto fraco onde os gauleses estão atacando, uma saída ali para não verem o que ele está fazendo, mas ele então vai cavar uma saída, vai sair com a cavalaria germânica, essas duas linhas dessa circunvalação, e ele vai subir esse morro que dava de frente para esse ponto mais fraco, né? Então os exércitos gauleses não estão ali no cume do morro, eles estão mais perto da fortificação romana ali lutando já, e o Júlio César dá a volta e sobe ali no cume com a sua cavalaria. Os romanos então lá de baixo, que estavam ali se defendendo nas últimas, vendo que o general tá ali em cima, já dá aquela reenergizada, e o Júlio César então desce lá do alto do morro com a cavalaria germânica a milhão e atropela a retaguarda ali desse ataque no ponto mais fraco. Então agora esse pessoal que estava atacando o ponto mais fraco foi sanduichado entre as defesas romanas, que agora estavam ali com todas as reservas possíveis, e a cavalaria germânica com o Júlio César pessoalmente a liderando na sua retaguarda, destruindo tudo. E assim,
não demora muito tempo para esse pessoal aí, esse ponto forte do ataque, bater em retirada desesperado, porque estava sanduichado ali entre duas forças, foi pego completamente de surpresa. Então quebra a disciplina, quebra qualquer organização ali, viram pernas para que te quero, cada um correndo para um lado. O resto do exército, vendo que ali o pessoal do seu ponto forte, onde era o ataque principal, não só está sendo repelido, como está sendo dizimado, eles logo abandonam o ataque e todo esse exército gaulês aí de 250 mil pessoas que veio para salvar o exército do Vercingetorix, ele bate em retirada. De novo, né, gente, juntar um exército tão grande, tem que ter uma logística muito bem preparada, tem que ter provisões, então eles não vieram para tentar ficar lá para sempre, eles vieram para lutar uma batalha e destruir o Júlio César. Eles lutaram, não conseguiu destruir, perderam, não sabem mais o que fazer, não tá acabando comida, então quer saber, cada um para sua casa e vamos sobreviver, Vercingetorix se vira aí. E basicamente, com esse exército agora que estava vindo libertar a Lésia indo embora, o Júlio César e os romanos então podem se virar só para repelir o ataque do Vercingetorix, que vinha ali de dentro da cidade. Eles até passam as próprias fortificações romanas e fazem realmente o exército do Vercingetorix ter que entrar na cidade fugido, e aí não tem mais o que fazer. Eles conversam lá, não tem mais o que fazer, não tem mais força de ataque, e o Júlio César tem o seu Magnus Opus aí com uma vitória lendária, histórica, e no dia seguinte o Vercingetorix, com o rabinho entre as pernas, tem que se entregar pro exército romano. Ele e todos os seus soldados ali da cidade, né? Os 80 mil combatentes, mais as baixas, mas tem lá pelo menos mais uns 60 mil soldados, então vão todos se entregar, se desarmar e se entregar então para serem escravos romanos. E eu vou parar o episódio de hoje por aqui, que já tá muito grande. Semana que vem a gente vai debater um pouco mais sobre isso, vai realmente acabar com a Guerra Gálica. Antes, vamos ter um episódio aí bônus que vamos gravar no final de semana com a minha tetrarquia, e vou lançar na quinta, então só na outra semana, pra gente realmente ver aí os últimos acontecimentos na Guerra Gálica, que apesar de não ter acabado, a resistência militar já ainda existe, mas não tem mais como nenhuma chance de vencer, né? Já agora é só passar pelos territórios que faltam, pacificar e pôr pra conta. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção, fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!